Dia para você que está aí do outro lado assistindo. Hoje o assunto vai ser equity. Equity nada mais é do que as ações, né, de uma empresa, que são as coisas que geralmente fazem as pessoas ficarem ricas, tirando dinheiro na conta, né? Equity é uma das coisas que tem virado moda hoje em dia falar essa palavra na internet, porque algumas pessoas aprendem a fazer dinheiro, né, a trabalhar e construir patrimônios altos, mas elas só fazem isso através de transações. Elas não conseguem construir um patrimônio que lhe é vitalício ao longo do dia, ou seja, construir algo que seja um legado. Então a construção de equity está começando a ficar mais normal no Brasil, essa discussão, o que já é natural em vários outros lugares do mundo. O ponto é que nessa minha última viagem, nessa que eu estou agora, eu tive a oportunidade de conversar com um sommelier de um dos restaurantes que eu fui, que é um restaurante muito famoso. E lá eles têm vinhos muito ricos, muito preciosos. Vinhos que não são mais produzidos, porque são de safras muito antigas. E olha que interessante, eu perguntei dele assim, eu falei, mas por que você não vende? Por quanto você venderia essas garrafas muito antigas? E a resposta dele foi uma resposta que me pegou desprevenido. Ele falou assim, eu proibi o dono do restaurante de vender essas garrafas. Porque eu falei para ele que essas garrafas têm mais valor compondo o equity do restaurante do que se eu vender ela para alguém consumir num jantar ou no almoço. E aí detalhe, porque essa não era a única garrafa, tinha mais algumas garrafas que ele preferiu colocar na biblioteca de vinhos do restaurante do que, né, servi-las por um preço altíssimo. Preço altíssimo, sei lá, $20 mil, $50 mil, $100 mil. Olha que interessante essa sacada, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Então, eu comecei a fazer analogias disso para outros negócios, né? Que coisas os nossos negócios têm que a gente coloca para venda como equity e a gente deveria, na verdade, colocar dentro da biblioteca, coloca para venda, que deveriam ser equity, e a gente deveria colocar só para equity, não deveria colocar para venda. Vou dar um exemplo. Às vezes no mercado digital, né, a gente abre mão de uma peça de software que é parte da inteligência do negócio por não compreender como aquela parte de software funciona. Às vezes a gente tem um negócio de físico, uma loja, e a gente não dá valor ao equity sendo composto pelo aquele ponto onde o negócio está. Quem não sabe, essa história do McDonald's, né? Ele é dono dos próprios terrenos onde os McDonald's são feitos, e isso compõe o equity. Quem usou essa técnica muito recentemente também foi o pessoal do WeWork, em relação aos terrenos do WeWork. Então, acho que uma composição a mais para se colocar na fórmula de quanto vale o seu negócio é o que você tem de ativo, que só você tem, porque ele é um ativo físico que você pode colocar atrelado ao business. Tá bom? Pense em equity. Esse é o melhor caminho aí de gerar patrimônio e preservar riqueza. Valeu! E aí, muito bom dia. Boa noite aí, talvez, né? Hoje a palavra da vez é ecossistema. De mais um aprendizado que eu tive aqui visitando os produtores. Você sabia que alguns produtores de vinho aqui criam 3 camadas de uvas? A primeira camada, mais alta, ela fica lá e não é colhida para os passarinhos irem bicar e comerem. A camada mais baixa, ela fica lá para que quando os porcos passarem ou outros animais mais terrestres comerem. A do meio fica lá para ser colhida. E se acredita que a qualidade e a produtividade da vinícola ela é sustentável e é saudável por causa desse processo? Acho que a lição do dia aqui é para uma palavra que a gente ouve falar todo dia, que é ecossistema. Quando você cria um ecossistema saudável de empresas, de negócios que se retroalimentam e de negócios que devolvem valor para a comunidade ao redor, também aquilo que extraem, você cria um modelo de negócio que se prolonga, você cria um modelo de negócio que vai mais longe
Então, quando os produtores de vinho estão deixando as uvas do topo e as da base para os porcos e para os passarinhos, não necessariamente a gente está falando só de benevolência, a gente está falando também de produtividade e de qualidade, porque as uvas do meio ficam protegidas do uso do ataque de outros bichos. Para a produção orgânica, isso significa ter os passarinhos ali ao redor para comer determinados insetos que podem prejudicar a plantação. Então, quando você estiver pensando em negócios, lembre-se que cuidar do ecossistema volta para você sempre como valor. E que se você não tem um negócio, se você é um profissional e tem uma carreira para cuidar, lembre-se que você também tem um ecossistema de pessoas ao seu redor. E se você trabalhar bem com esse ecossistema de pessoas ao redor de você, você tem a tendência de extrair valor e de depositar, ao entregar valor, de extrair valor. Né? Eu falei em algumas lives aqui no passado sobre a importância de gerar valor para o network ao seu redor. E quando a gente está falando disso, a gente está falando de ecossistema. Então, todos os dias, lembre-se lá do produtor de vinhos que deixou 2/3 das uvas deles lá em cima, as de cima e as de baixo, para o ecossistema se conviver melhor com a produção dele. E você também vai sobreviver se você der algumas coisas e não ficar com tudo que está na mesa. Tá bom? Beijo grande. Daqui a pouco eu volto ao normal, os horários aí que tô voltando. Valeu. Pra você que é carente, tá todo dia querendo a atenção de alguém e sofrendo porque alguém não te deu atenção. O que você precisa entender é que a tua carência ela nada mais é do que o resultado da tua própria falta de geração de valor. As pessoas não te devolvem atenção, não te dão importância porque você não está gerando valor na roda. A cura para a carência não é o egocentrismo, não é se achar o rei do mundo, não é só olhar para dentro. A cura da carência é gerar valor. Quando você gera valor, você cria um campo gravitacional ao seu redor e as pessoas vão começar a gravitacionar ao seu redor, mesmo quando elas não quiserem, porque elas querem mais desse valor, elas querem mais daquilo que você está gerando. Quando a gente fala de empresa e negócio, é a mesma coisa. Uma empresa que tem carência de clientes, ela não está gerando valor suficiente para ter essas parcerias gravitacionais ao redor dela. Não tem como você curar a carência pedindo atenção, pedindo amor, pedindo essas coisas, porque não funciona assim. O jeito de curar a carência é gerando valor. Se você não está conseguindo entender o que eu estou falando, deixa eu te contar uma história. Muitas vezes a gente idolatra pessoas, idolatra empresas, né, porque fica defendendo aquela empresa, a gente idolatra seres. E essa idolatração ela vem a um preço. A gente tira o nosso... A gente se desnivela de igualdade com essa pessoa porque a gente fica, né, vendo ela em outro nível. Quando você gera valor, é como se você estivesse criando uma escada, um empilhamento de valor a ponto que você consegue se comunicar com essa pessoa por igual. Só que tem um porém, se você gera mais valor, se você empilha mais do que o que aquela pessoa empilhou, você inverte o quadro. E aí você começa a ser você, que é bem quisto, eventualmente idolatrado, embora eu acho que isso seja um objetivo ruim, mas é consequência, acontece, as pessoas fazem isso. Então essa é a melhor ferramenta que tem. Chorar, espernear, fazer cara de coitado, isso gera remédios que são placebos. As pessoas vão fingir que estão olhando para você, vão fingir que estão cuidando, mas isso tem limite. Ninguém gosta de andar toda hora com gente que vive se lamentando pelos cantos e chorando. Então você tem que se livrar desse sentimento. Se você tem um negócio e seu negócio tem carência, o trato é o mesmo. Você precisa elevar a barra do seu nível de serviço, parar de implorar para o cliente comprar, para que as pessoas comecem a sentir que não é qualquer pessoa que consegue consumir aquele produto. Estava agora conversando com os produtores de vinho lá na França, eles disseram assim, cara, tem vinho que eu estou produzindo aqui agora, que eu só vou entregar para o mercado daqui a 5 anos. Ele está pronto para tomar, está aqui. Mas eu só vou entregar daqui a 5 anos, porque eu já quero entregar ele mais envelhecido. Eu só tenho 1.200 garrafas desse vinho, então 7.000 garrafas para o mundo inteiro. Então ele já sai com uma alta demanda, com uma escassez. Então você gera valor. Então, isso é a relevância de você medir, né, a sua presença. Muitas vezes a pessoa carente ela está sempre disponível. Você não vai combater a carência estando sempre disponível. Você tem que gerar a escassez da sua presença, porque quem está sempre disponível não precisa ser disputado. Então você vai trabalhando nessas regrinhas. Ponto, as coisas que são mais intuitivas para combater a carência são os lugares onde você tem que fugir.
De resto, vai dar tudo certo. Confia em mim, bota em prática o que eu falei e segue o jogo. Valeu? Beijo grande, abraço. E crianças, todos bem? Começando o feriado. Então, vamos falar de atratividade para você que vai usar esse feriadinho para descansar. Tô andando aqui pelo escritório, porque ainda não acabei de plantar a sorte do dia. Estamos plantando sorte desde cedo hoje. E esse tema de atratividade que eu quero falar com você hoje é para te falar que ninguém gosta de andar com gente que tem um comportamento ruim. Você provavelmente ou já viu alguém dizendo isso ou já disseram para você, falar assim, cara, vamos comigo que você me dá sorte? Seja para comprar um negócio, seja para fazer algum plano. Ou, não, isso aqui eu posso te contar porque não tem problema. Geralmente as pessoas não gostam de contar planos para as outras pessoas, porque acham que vai ficar uma energia negativa, né? Ah, se eu contar para as pessoas antes de dar certo. O que está acontecendo aqui, na verdade, é que ninguém gosta de andar com gente que é travosa. Ninguém gosta de andar com gente que é negativa, que se comporta mal, que bota energia ruim nos planos, que questiona tudo de forma ruim. Então, seja mais atrativo, se comporte bem, entendeu? Tenha um bom comportamento, tenha uma fala positiva. Não, isso aí vai dar certo. Não, vamos fazer. Não, bora pra cima. Pô, que legal a sua ideia. Seja, inclusive, espontâneo e realmente acredite no que você está falando. Porque quando você é falso dizendo isso, também não soa legal. O ponto é, as pessoas podem ser sexys não só pela aparência física. Você pode ser sexy pelo seu semblante, pelo semblante que você emana. Você pode ser sexy porque você está sempre sendo positivo com as pessoas, você está sempre emanando uma boa energia. As pessoas sentem essa frequência. Por isso que geralmente pessoas amarguradas com a vida não são convidadas para os lugares, porque ninguém gosta de andar com gente amargurada. Isso não quer dizer que você tem que estar sempre bem, mas se o seu comportamento padrão é ficar amargurado pelos cantos, questionando tudo, tudo é um problema, se para você se destacar você precisa diminuir os outros, as pessoas consequentemente não vão querer andar com você. Seja interessante, seja positivo, tira a amargura, tenha um bom comportamento. Garanto para você, você vai começar a ser convidado para mais lugares, você vai ter mais pessoas querendo trabalhar com você e provavelmente você pode ver algumas promoções vindo, porque geralmente pessoas que são mais positivas, são mais propositivas, têm um bom comportamento, também são promovidas, tá bom? Nesse feriado, aproveita que vai dar uma desestressada na cabeça e seja uma pessoa mais sexy. Valeu! A desculpa só serve para quem dá, nunca para você tá dando. A gente tem essa mania quase que natural, intrínseca de dar desculpa para as coisas que a gente não quer gastar muita energia. A gente usa desculpa inclusive para dar não, né? A gente, em vez de dar um não, fala que vai levar a avó no jiu-jitsu, por exemplo. Deixa eu falar um negócio para você. Você acha que está enganando as pessoas com as desculpas que você dá, mas a única pessoa que você está enganando é você mesmo. Por isso eu comecei a live de hoje dizendo, a desculpa só serve para quem dá. Se você fez alguma coisa na sua vida que você não queria fazer, que foi errado, que você falhou, em vez de dar uma desculpa, fala o que é, confronta de frente o negócio. Não faz sentido você colocar desculpa para as coisas, porque isso vai só mostrar que a fraqueza, né, no teu posicionamento daquilo que você acha que é importante ser feito. Entenda que as pessoas não são tão bestas quanto você acha que elas são. Na verdade, quem passa uma visão de besta é você, porque você acha que está enganando todo mundo e o teatro é um teatro para si mesmo, né? Para você se sentir melhor e dormir melhor à noite. Inclusive, quando se trata de desculpas, pare de dar desculpas para você mesmo. Vou te dar, por exemplo, 3 exemplos de desculpa. Por exemplo, a desculpa temporal. Ah, eu não estou numa fase boa da vida. Ah, eu não tenho tempo ao longo do dia para fazer isso. Ah, você não tem tempo? Você não está aqui assistindo a live do Bissu? Você não está aqui gastando tantas horas por dia no Instagram, ou no Twitter, ou qualquer outra rede social? Você não gasta tanto tempo por dia acompanhando a pontuação do futebol? Você tem tempo, você não tem priorização. Então para de inventar desculpas para você mesmo. Outro exemplo de desculpa que as pessoas usam
eu não tenho autoridade, eu não consigo decidir isso por mim só. Eu preciso falar com meu esposo, com minha esposa, eu preciso decidir isso com os meus pais, eu preciso decidir isso com o meu cachorro. Tem todo tipo de desculpa que as pessoas inventam. O ponto é, enquanto você não achar que você é protagonista da própria vida, você vai ficar aí dizendo um monte de abobrinha para os outros, achando que todo mundo acredita, mas só você está sendo prejudicado por isso. Vai hoje refletir, aproveita o feriado que não tem ninguém te enchendo o saco, ou se tem, mais um motivo para você fazer o exercício, que é parar de dar as desculpas que você dá. Você vai listar no papel hoje quais são as principais desculpas que eu dou para não começar hoje os projetos que eu estou há um ano me prometendo. A gente está em novembro, daqui a pouco é dezembro, e eu tenho certeza absoluta que você já inventou desculpas para os objetivos que você não completou esse ano que você tinha na sua lista. Não completou? Pensa agora aí. O principal objetivo que você tinha, a promessa que você fez no final do ano passado. Qual é a desculpa que você vai contar em dezembro? Você já sabe qual é. Então o que você precisa fazer é combater essa desculpa aí, né? Então vamos seguir em frente nessa vida, parar de dar desculpa e começar a ir para ação. É melhor pedir desculpa por ter feito errado do que dar desculpa por que fez errado. Existe uma leve diferença aí, tá bom? Beijo grande para vocês aí dando desculpa e para os que não dão também. Valeu! Opinião. Todo mundo tem, mas ninguém tá nem aí. O fato é que a gente sempre tá se coçando todinho, querendo dar opinião sobre a vida dos outros, sobre projeto dos outros, sobre tudo que é dos outros. Mas quando são das nossas coisas, a gente quer zero opiniões. O fato é que hoje eu tô aqui para te dizer o seguinte: se alguém pediu a sua opinião, dê de bom grado. Agora, se ninguém pediu sua opinião, fique de boca calada. Abrir a boca só serve quando for para edificar o ambiente ou alguém. Abrir a boca para espalhar ladainha, para espalhar maus boatos, esse tipo de coisa só volta para você como uma mola. E eu te explico por quê. Toda fala, ela é uma energia de troca. Então, quando você fala de alguém, essa coisa reverbera para quem você falou. E ao contrário do que você pensa, as pessoas não são tão boas assim de guardar segredo. Se o que você reverbera na sala são coisas boas, essas coisas vão reverberar de volta para você como coisas boas, inclusive pelas pessoas que não gostam de você, porque elas não vão ter o que falar. O ponto é, a sua opinião ela só é bem-vinda quando ela é convidada. E a gente tem a tendência de querer dar opinião porque a gente acha que ela vai nos edificar. Ou seja, em vez de edificar os outros, eu estou procurando satisfazer a minha própria imagem. Eu garanto para você, se você começar a guardar suas opiniões e falá-las somente quando você é solicitado, você vai passar a imagem de ser uma pessoa mais sábia, inclusive, porque você vai falar menos besteira, você vai falar menos abobrinha, você vai demonstrar que está em outro nível de conversa. Então o silêncio, ele ajuda, ele corrobora. E muitas vezes quando a gente vai dar opinião sobre algo, a gente está falando sobre algo que a gente não tem total conhecimento sobre todos os fatos. Até porque se a gente tivesse, não seria uma opinião, ela seria uma descrição da realidade, ela seria uma descrição de um fato. Então quando você está dando opinião, você não tem todas as informações, então a chance e a probabilidade de você estar falando uma besteira, ela é muito alta. Guarde suas opiniões para si. Quando alguém pedir a sua opinião, dê de bom grado, mas só faça se for para edificar o ambiente ou as pessoas. Nunca a si mesmo. Valeu? Beijo grande, boa noite. Guarda essas opiniões aí dentro da boca. Vai ouvir mais. Tchau, tchau.